Sério? É verdade, deu certo! Nós conseguimos! Uhul! Nós conseguimos achar a vacina contra o coronavírus! Eba! Nós conseguimos! Nós da Universidade de Oxford temos uma grande missão. Nós vamos ter que descobrir a vacina do coronavírus. Isso. E nós contamos com a colaboração de todos para que vocês, nesse tempo, até encontrarmos, vocês estejam fazendo a sua parte, tomar os cuidados, ficar em casa. Nós, cientistas de Oxford, junto com outros cientistas de todo mundo, nós estamos nessa corrida. E em breve nós vamos encontrar essa vacina para ajudar toda a humanidade. O quê? Procurar o melhor antígeno. Isso, nós precisamos encontrar o melhor antígeno do Covid-19, pois existem vacinas que é a partir da proteína dessa doença, ou de um fragmento atenuado, ou até mesmo de um fragmento inativo. Então, nós vamos tentar fazer de tudo para nós conseguirmos encontrar essa vacina para ajudar toda a humanidade. Vamos lá, doutora? Vamos estudar? Vamos. Vamos. Já estamos aqui há muito tempo tentando encontrar a vacina do coronavírus e até agora nada. São dias e até agora nada. Será que hoje vai ser mais um dia que nós não vamos conseguir? Já estamos aqui há muito tempo. Pois é, vamos trabalhar mais um pouco e qualquer coisa a gente continua amanhã. Até agora nada. Espera, eu acho que eu achei a vacina contra o coronavírus, olha. Sério? É verdade, deu certo! Nós conseguimos! Uhul! Nós conseguimos achar a vacina contra o coronavírus! Eba! Nós conseguimos! Quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho, e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos. Identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele, simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nossa aula começou com um teatrinho bem legal, espero que vocês tenham gostado, com a participação da minha filha. Ela gosta muito de participar, para ela é uma brincadeira, onde a gente tem um momento a mais de interagir, e é uma brincadeira que ela tem aprendido também. E é importante também eu estar usando essa brincadeira para chamar a sua atenção para você chegar até aqui, para a gente estar discutindo esse tema tão importante, e hoje nós vamos estar discutindo sobre a vacina, né? Hoje, né, atualmente, aí, a vacina é algo esperado pela humanidade. Nós estamos vivendo uma pandemia provocada por um vírus. O nome desse vírus aí é o Covid-19, que pertence à família dos coronavírus. Beleza? Então vamos lá. O que é vacina? Você sabe o que é vacina? Então, de uma forma bem simples, vacina é a própria doença. E essa doença a gente pode estar chamando de antígeno, ok? Esse antígeno é um patógeno, porque esse vírus ele vai provocar uma doença, né, uma patologia. Esse vírus é o Covid-19. Esse é o nosso inimigo em comum. É ele que nós devemos se juntar, né, para combater. Então, como que é feita a vacina? A vacina é a própria doença. Mas se eu colocar, né, de uma forma direta nessa própria doença, simplesmente eu vou estar transmitindo a doença para a pessoa
e a pessoa vai pegar a doença, né? E vai estar tendo ali os sintomas. E nós percebemos aí que para um grupo, né, bem específico aí de pessoas, onde está nesse grupo de risco, essa doença é terrível e tem infelizmente levado muitas e muitas pessoas a óbito. Então, para que não ocorra, né, esses sintomas, como que a gente consegue colocar, introduzir essa doença para que essa vacina seja produzida de forma estimulada? Então vamos prestar atenção aqui. Primeiro, pontuar isso, né? Existe a vacina de forma natural, por exemplo, aquelas pessoas que já tiveram a Covid-19 e conseguiu curar-se dessa doença, ela está vacinada. Por quê? Porque esse vírus, quando teve em contato com essa pessoa, ela teve que produzir anticorpos e ela se autocurou. Ela não foi por causa de um remédio que ela tomou que ela foi curada. O remédio auxiliou a ela a fortalecer, né, ou a minimizar problemas sintomáticos do organismo dela, e o organismo dela teve tempo de produzir anticorpos para combater esse vírus. Então, quando você ouvir dizer aí, fulano foi curado pela Covid-19, né? Então, o organismo dela produziu anticorpos e os próprios anticorpos destruíram esse vírus. Por isso é importante você se alimentar bem, fazer atividade física aí mesmo em casa, para que o seu corpo esteja forte. Não é um remédio que vai matar esse vírus, não. O que está acontecendo é que esses medicamentos, eles te ajudam a combater esse vírus, beleza? Mas a vacina, de forma artificial, como que ela é produzida? É aquela que a gente está esperando tanto. Então vamos lá. Nós podemos, os cientistas, né, podem pegar esse patógeno, no caso o Covid-19, e pegar uma proteína desse vírus, ou às vezes 2 proteínas, para estar levando ali a um organismo, né, para que aquele organismo reconheça essa proteína, produza anticorpos e combata. Também pode ser feita de um fragmento do vírus. Pega-se um fragmento do vírus, enfraquece ele no laboratório e introduz na pessoa. E a pessoa ali vai estar reagindo, né, produzindo anticorpos. Ou até mesmo pode ser feito aí uma inatividade desse vírus, também é conhecido como deixar o vírus morto, né, entre aspas, e injetar na pessoa este vírus inativo, de forma inativa. Então nós temos 3 formas. Porque sempre... Para que vai botar um fragmento enfraquecido? Não é melhor colocar morto para não ter problema nenhum, efeitos colaterais? Mas o que acontece é que a vacina só é eficaz quando ela passa por etapas de testagem. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre as etapas de evolução até fazer uma vacina, para ela ser eficaz. Então, o que se espera de uma vacina para ela ser considerada eficaz é a questão do estímulo dela, se ela é eficaz em estimular a produção de anticorpos no nosso organismo, e que ocorra também uma memória do nosso organismo. Então, além do nosso organismo produzir anticorpos, essa vacina, qual a forma melhor? É aquela também que deixa naquele organismo ali, que o organismo seja provocado a produzir uma memória. Então, às vezes, você colocar apenas uma proteína, essa vacina não vai ser eficaz, ou também de uma forma inativa. Então, por exemplo, analisando os artigos aí publicados em relação à vacina desenvolvida contra o coronavírus, lá com os pesquisadores da Universidade de Oxford, que tem aí um convênio com o Instituto Butantan aqui no Brasil, eles estão seguindo esse passo, né? Pegando o Covid-19, enfraquecendo ele, e aí eles chegaram no melhor resultado em nenhum efeito colateral, né, ou quase nenhum efeito colateral que vai estar, né, aplicando na pessoa. Outra importância, produz, né, faz com que provoque o organismo, não afeta ele, ou seja, não tem efeito colateral, a pessoa não vai ter sintomas da doença, mas vai provocar o organismo a produzir anticorpos. E outro fator importante também, a pessoa vai ter resposta, né, vai ter histórico, memória imunológica, ou seja, daqui a 1 a 2, 3 anos, caso ela venha ter contato com o coronavírus de novo, Covid-19, ela não vai ter essa doença, porque o seu organismo
ela já vai ter ali uma memória para combater essa doença, beleza? Então vamos conferir essas etapas aí de como que é para fazer, para chegar ali até a etapa final, para estar dando ali a injeção na pessoa, introduzindo a vacina no organismo da pessoa, para a pessoa ali ficar imune a essa doença terrível. Então confere aí as etapas para produzir uma vacina. Aí, etapas, né? Então basicamente nós temos 3 fases. A primeira fase é conhecida como a fase pré-clínica, onde ocorre ali a testagem em animais. Então, o objetivo dessa primeira fase é estar verificando os efeitos colaterais neste animal, né? Então, vai estar verificando ali, né, a proteína que vai ser usado, ou o vírus inativo, ou o vírus atenuado, e verificando ali qual que ocorre um efeito colateral pior. Então, qual que ocorreu ali um efeito colateral pior já é descartado. Eu não posso aplicar algo que tem que ser benéfico e causar, né, algo maléfico ali na pessoa, né? Então, é testado isso, também a dosagem, a quantidade eficaz, né, dessa dosagem. Então, para cada vacina, existe uma dosagem específica. A segunda fase já é considerada aí a fase clínica, que já começa aí os testes em humanos. Geralmente, essa fase demora anos e anos. Por quê? Ela é feita inicialmente num número reduzido de pessoas. Então, verifica ali a eficácia, né, se está ok, e resposta imunológica. Deu ali algo positivo, podemos prosseguir, né, usando, né, essa vacina ali que foi, né, a melhor forma obtida aqui do pré-clínico. Então, passei por essa fase nesse grupo menor, aí os cientistas começam a verificar em milhares e milhares de pessoas. Então, pega milhares de pessoas, 50% vai tomar essa vacina em teste e 50% vai tomar o que eles chamam de placebo. Ou seja, não tem nada, eles vão tomar nada. Para que isso? Para que verifique como, né, de fato, se esses 50%, eles realmente, de fato, eles tiveram essa resposta imunológica aí por causa da vacina. E esse pessoal aqui dos 50%, né, se realmente eles foram mais afetados. Então, dessa forma, observa-se realmente se é a vacina que foi eficaz e não outra coisa qualquer. Então, é algo que é feito em secreto. Quem está tomando ali, quem está em fase de teste, não está sabendo se está tomando a vacina em teste ou se é o placebo, ou seja, que não está recebendo nada. Isso demora anos, mas no caso do Covid, isso tem que ser feito de forma mais rápida, emergencial. Uma vacina, geralmente, ela fica em teste e ela até chegar na fase de produção, 10, 15, 20 anos até. O recorde que nós tivemos foi em relação ao vírus Ebola, que foi de 5 anos. Então nós precisamos de um novo recorde, nós vamos bater esse recorde, porque estima-se que a vacina contra o coronavírus, nós vamos conseguir aí de 1 ano e meio, de 1 a 1 ano e meio. Chegando aí, já começaram as testagens hoje, por exemplo, em profissionais da saúde em São Paulo, né? Em vários lugares do mundo já tem pessoas sendo testadas. E, se Deus quiser, aí já em janeiro, começo do ano 2021, até pessoas, né, mais aí com pensamentos, né, mais positivos no final do ano. Mas muitos cientistas têm falado que fica para o ano que vem, 2021, ok? Então, a terceira fase já começa a produção. Essa produção vai partir para testagem ali, para passar por um processo de regulamentação. E depois, se tiver tudo certinho, ocorre uma produção em massa, em larga escala, e depois ocorre aí as distribuições dos estados, bairros, e começa aí a vacinação. Então, essas são as etapas, ok? Pessoal, eu gostaria só de finalizar essa aula falando sobre a diferença de vacina e soro, que causa muita confusão. Então, vamos ver um minutinho aí, você vai ver e vai entender a diferença. Será que as pessoas confundem muito? Será que isso é vacina ou será que é soro? Então, confere aí. Pessoal, para finalizar essa aula, nós vamos estar falando um pouquinho sobre soro e vacina. Você sabe qual é a diferença dessas duas ferramentas fantásticas aí na mão aí da saúde pública para estar ajudando a humanidade? Então, olha só. Primeira diferença, geralmente vacina é para combater doenças, né? Doenças essas provocadas por vírus, bactérias. Já o soro é mais para estar combatendo ali um efeito causado por toxinas, venenos de serpente, por exemplo. Vamos para mais algumas diferenças. Então, enquanto a vacina é o próprio vírus, né, a própria doença, por exemplo,
Já o soro já é um anticorpos. Então, geralmente esses anticorpos aqui que é usado no soro são anticorpos de cavalo, que é um animal de grande porte. Por exemplo, o soro para estar neutralizando o veneno de uma serpente. Coloca-se ali um pouco de veneno em um cavalo, espera-se ali ele reagir ali já com um animal de grande porte, coloca-se ali uma quantidade para não prejudicar o cavalo, e ali os anticorpos desse cavalo, né, vai estar neutralizando essa toxina. Os cientistas, depois de um tempo, pegam esse sangue do cavalo, levam para o laboratório, retira-se ali, né, essa resposta imunológica encontrada ali nos glóbulos brancos, e ali leva para uma produção de soro. Então, esses anticorpos que foram desenvolvidos lá no cavalo vai se transformar num soro, que vai ser testado, né, primeiro ali uma testagem em humanos, né, não houve nenhum problema, nenhum efeito colateral, e leva-se para a produção. Então, aqui já tem os anticorpos. Então, por isso, nós chamamos que, entendemos que ele tem um efeito terapêutico, é como se fosse um remédio. A pessoa, ela toma soro quando ela foi picada, por exemplo, por uma serpente. Geralmente, ninguém toma soro antes por não ser picado, né, por uma serpente ou ter algum contato com alguma toxina, né? Só em alguns casos, quando de repente um cientista vai ter que entrar numa mata fechada, então ele vai pesquisar sobre serpente, então ele já toma um soro ali, porque ele vai estar lidando com alguma serpente, pode ser eventualmente picado. Mas geralmente ninguém toma soro antes, assim, geralmente só depois. Então é por isso que ele tem um efeito terapêutico, um efeito para curar a pessoa de um problema. E a imunização aqui, no caso, ela vai ser passiva. Por quê? Porque a pessoa vai estar recebendo essa imunização. Ela vai receber esses anticorpos que não é dela. Num caso específico, né, de muitos exemplos de soro, ela vai estar recebendo esses anticorpos do cavalo ali, ok? E nós temos aqui uma resposta rápida. A pessoa chegou no pronto-socorro passando mal, está quase morrendo ali porque ela foi picada por uma serpente bem venenosa. Ela recebe esses anticorpos aqui, né, esse soro antiofídico, e vai ser uma resposta rápida e a pessoa vai ser curada. Mas a memória imunológica para combater, né, esse veneno é rápido. A pessoa, se ela tiver contato de novo ali com uma serpente, né, depois de alguns anos, por exemplo, ela vai sofrer as mesmas consequências. Diferente aqui no caso da vacina. A vacina é para combater vírus, né, para estimular a produção dos nossos anticorpos e criar uma memória imunológica para combatermos vírus e bactérias. Então, por isso, é colocado na pessoa, no organismo da pessoa, a própria doença. Para quê? Para que a pessoa produza anticorpos. Então, por isso que é chamado de imunização ativa, porque o nosso organismo é que vai produzir. Então, de forma ativa, nós não vamos receber uma imunização pronta, como é o caso do soro. Nós vamos sim produzir essa imunização, é o nosso próprio organismo que produz. Nós teremos uma resposta lenta. Por quê? Tomei uma vacina hoje, se eu tiver contato com o vírus hoje, eu vou ficar doente. Eu preciso de aproximadamente uma semana para esse meu organismo produzir anticorpos para combater essa doença e criar assim uma memória imunitária. Aí eu vou ter uma memória onde o meu sistema imunológico vai criar informações para quando eu tiver contato com essa doença novamente, agora eu consigo combater. Isso vai ser de uma forma duradoura, né? Vacinas aí, depois que a gente toma as dosagens corretas, nós estamos imunizados pelo resto da nossa vida. Já o soro é temporário. Beleza, pessoal? Agradeço a você pela atenção, né? Curte aí o nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Toda semana aí a gente está postando um videozinho, beleza? Aquele abraço, né? Deus abençoe você e a sua família. Tudo de bom para vocês, tá? Abração e até a próxima. Valeu, galera!